Um iceberg voador cai em pedaços sobre Rouen no dia 5 de julho de 1853. Carcaças de viajantes celestes, seres alados a uma altitude de 8.000 metros sobre Palermo em 30 de novembro de 1880. Rodas luminosas no mar, chuvas de enxofre, de carne, restos de gigantes na Escócia, caixões de pequenos seres vindos de algures sobre os rochedos de Edimburgo. Forte acabava de descobrir a sua verdadeira natureza. Aquele fanático das realidades singulares era um fanático das ideias gerais. O que começara ele inconscientemente a fazer durante esses anos mais ou menos perdidos? Encolhido no fundo de sua gruta de borboletas e papéis velhos, na verdade trabalhara contra uma das grandes potências do século. A certeza que os homens civilizados têm de saber tudo a respeito do universo em que vivem. Por que se escondera, como que envergonhado, Charles Roy Fort? É que a menor alusão ao fato de que possam existir no universo domínios imensos de desconhecido perturba desagradavelmente os homens. O Despertar dos Mágicos, página 136. Olá a todos, sejam bem-vindos à Nova Gênesis e a mais esse Lameloguia. No vídeo de hoje introduziremos Charles Fort e seu estranho mundo de fatos varridos para debaixo do tapete, compilados em seu livro dos Danados. Então, recomendo que apertem os cintos, pois daqui em diante a realidade entra em turbulência. Mas antes de mais nada, já vá deixando seu like, se inscreva caso não seja inscrito, compartilhe com seus amigos e também não se esqueça de deixar a sua opinião, dúvida ou sugestão aí nos comentários. Dito isso, vamos ao vídeo. Charles Roy Fort nasceu em 1874 nos Estados Unidos. Foi desde sua juventude um buscador de experiências de vida e mistérios, viajando de costa a costa e para fora do país, sempre investigando sobre lendas e folclores. Trabalhando para agências de notícias, Fort colecionava notas e matérias de publicações de todos os cantos. Sua gigantesca coleção continha todo tipo de aparição sobrenatural, alienígena, evidências de seres desconhecidos e, principalmente, as chuvas anômalas. Peixes, rãs, carne, sangue, chuva preta como tinta, chuva de pólen estranho, flocos de neve do tamanho de pratos e muito mais. Além de sua coleção de fatos, esse homem excêntrico também tinha por hobby embalsamar borboletas e, quando estava desocupado, jogava partidas de seu super xadrez com 1.600 casas que ele mesmo tinha inventado e que jogava contra si mesmo. Vejamos um trecho de O Despertar dos Mágicos de Lewis Powell e Jacques Bergier, em que falam sobre Charles Fort. Abre aspas. Assim reuniu 25.000 notas que arrumou em caixas de papelão. Fatos que, assim que eram mencionados, imediatamente caíam no esquecimento. Contudo, eram fatos. Chamava isso de seu sanatório das coincidências exageradas. Fatos sobre as quais as pessoas se recusavam a falar. Parecia-lhe que saía de seus fichários o verdadeiro clamor do silêncio. Começara a sentir uma espécie de ternura por essas realidades incongruentes, expulsas do domínio do conhecimento, às quais ele dava asilo no seu pobre escritório no Bronx e que acariciava ao arrumá-las. Fecha aspas. Mais tarde, o eremita e pesquisador Charles Fort viu que sozinho, isolado, seu trabalho estava incompleto. Ele deveria dar um passo além. Ele deixaria de ser um mero colecionador solitário para se tornar o profeta dos fatos condenados pela ciência. Livrou-se de antigas manias e, como narra O Despertar dos Mágicos, chegou a queimar suas caixas e fichas. Passou a estudar intensamente todas as ciências e retomou suas pesquisas sobre os fatos rejeitados de forma sistemática e cautelosa. Enfim, compôs o Livro dos Danados, publicado a primeira vez em 1919. Era um enorme esforço, como diz Powell, talvez não para entender o real em sua totalidade, mas para impedir que o real seja entendido de uma forma falsamente coerente. Como diria Fort e seus apoiadores, esse livro era um choque necessário,
o incômodo para impedir que o cérebro humano e o conhecimento adormecesse. Nos acompanhe então para a introdução do primeiro capítulo do Livro dos Danados. Uma procissão dos danados. Com a palavra danados, quero dizer os excluídos. Temos, portanto, uma procissão de dados que a ciência excluiu, batalhões de dados, capitaneados pelos diáfanos dados que exumei, põem-se em marcha. Ei-los alígeros, logo marcharão. Alguns são lívidos, outros flamejantes, outros ainda putrefatos. Alguns desses são cadáveres, esqueletos, múmias que se contorcem, que cambaleiam, animados por companheiros que são danados enquanto vivos, gigantes que passaram nas vizinhanças, mas dormíamos profundamente. Coisas teoremizadas e outras que constituem apenas fragmentos. Desfilam sobre o braço de Euclides com o espírito da anarquia. Aqui e ali saltitam prostitutas. Muitos são jocosos, mas muitos outros são de máxima respeitabilidade. Alguns são assassinos. Aqui, fracos fedores e desencarnadas suposições, simples sombras e malícias vivazes, caprichos e amabilidade, o ingênuo e o pedante, o bizarro e o grotesco, o sincero e o insincero, o profundo e o pueril, uma punhalada e uma risada, e as mãos pacientemente juntas de precisão sem esperança. O ultra respeitável, mas também aquele que está irremediavelmente condenado. A visão do conjunto mostra dignidade e dissolução. A voz do conjunto é uma prédica do desafio, mas o espírito do todo é sequencial. O poder que afirmou todas essas coisas, que elas são danadas, foi a ciência dogmática, mas essas caminharão. E essa é parte das palavras que começam seu livro dos danados. Mais à frente, ele explica de forma mais objetiva. Abre aspas. Expressamos que nada pode tentar ser, senão pela tentativa de excluir outra coisa. Que o que é normalmente chamado, entre aspas, ser, é um estado que é forjado proporcionalmente à aparência de diferença positiva entre aquilo que é incluso e aquilo que é excluso. Ou que vermelho não é positivamente diferente do amarelo. É apenas outro grau de um espectro do qual o amarelo é um grau também. Que vermelho e amarelo estão em continuidade ou que se misturam no laranja. E então que, se, com base em amarelidão ou vermelhidão, a ciência tentasse classificar todos os fenômenos, incluindo como verdadeiras todas as coisas vermelhas e excluindo todas as amarelas como falsas e ilusórias, a demarcação seria arbitrária. Conforme avançamos, vamos nos impressionar com isso, que nunca foi conceituada nenhuma base para classificação ou inclusão e exclusão que seja mais razoável que esta de vermelhidão e amarelidão. Fecha aspas. E então, resume em uma expressão geral o que pretende provar em seu livro, abre aspas. Nossa expressão geral, que o estado que é comumente e absurdamente chamado existência é um fluxo, uma corrente ou uma tentativa da negatividade para a positividade e intermediário a ambos. Por positividade queremos dizer harmonia, equilíbrio, ordem, regularidade, estabilidade, consistência, unidade, realidade, etc. Fecha aspas. Veja bem, o que se segue ao capítulo 1 e a praticamente todo o livro de cerca de 300 páginas é uma quantidade impressionante de dados, acontecimentos e anomalias catalogados e estudados por Forte. E com essa introdução, vemos a formação de um conceito, de uma teoria do conhecimento, uma epistemologia inclusiva, de escopo largo o suficiente para incluir o fluxo das coisas, fatos e seres, que entram e saem do paraíso da tal chamada existência. Charles Forte nos mostra o conceito de dominantes, estruturas de pensamento pelas quais a realidade é analisada. Tivemos a dominante da religião e agora temos a dominante da ciência. Forte postula uma nova dominante, a dominante da inclusão. Nas dominantes anteriores, para que fatos fossem incluídos, muitos outros fatos foram excluídos, banidos para a inexistência de forma arbitrária.
A dominante da inclusão aceitaria todos os fatos em graus diferentes de realidade. Nada é real, perfeitamente positivo, mas também nada é irreal, perfeitamente negativo. Existimos como que movidos por essa tensão, entre aspas, elétrica. Na página 277, o autor esclarece a diferença entre as dominantes do passado e sua nova dominante. Abre aspas. Cientistas no passado tomaram a atitude positivista. Isto ou aquilo é razoável ou incoerente? Analisando eles, percebemos que pensavam sempre relativamente a um padrão, como newtonismo, daltonismo, darwinismo, etc. Mas eles escreveram e falaram e pensaram como se pudessem tratar da verdadeira razoabilidade ou da verdadeira incoerência, ou seja, de forma absoluta. Então, nosso pseudo-padrão é o inclusionismo. A diferença está no intermediarismo subjacente, ou consciência de que, embora estejamos um pouco mais perto do real, nós e nossos padrões são apenas quase, ou que todas as coisas em nosso estado intermediário são fantasmas numa supermente em estado de sono, mas querendo acordar para o real. Ainda que em alguns aspectos o intermediarismo seja insatisfatório, sentimos que numa mente em sonho, o despertar é acelerado se os fantasmas nessa mente souberem que são apenas fantasmas no sonho. Fecha aspas. Ou seja, se até então as dominantes procuraram descrever a realidade de forma objetiva, tendo que para isso negar diversos fatos, a dominante da inclusão prioriza os fatos em si, ao invés da sensação segura de uma realidade objetiva, nos mostrando, nesse processo, quão ficcional é a natureza do nosso mundo. Aí está a nova dominante, a dominante da inclusão. Forte odiava o estabelecido, classificado, definido. A ciência isola os fenômenos para observá-los. Forte pensava que nada era isolável. Tudo que é isolado deixa de existir. Não podemos deixar de relacionar sua cruzada pessoal com a de Tolkien, um esforço em, através do fantástico, derrotar o fato. Nos próximos vídeos estaremos explorando os desdobramentos de seu trabalho e como ele se inclui junto de tantos outros grandes homens que já citamos e que iremos citar futuramente nessa grande história que é o nosso mundo. Mas por hoje nós vamos ficando por aqui com mais esse Lamed Logia. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, comentário com opinião, sugestão e de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para acompanhar o conteúdo assim que ele sai. Compartilhe com seus amigos também para que mais pessoas vejam e a gente possa crescer. A Nova Gênesis agradece e até a próxima.